Boa noite. Começa agora mais um Três Damas aqui pela TV Convenção de Itu. Hoje estamos recebendo aqui na nossa sala o paisagista Célio Cottin. Boa noite, Célio. Seja bem-vindo aqui ao Três Damas. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Célio, nós vamos começar agora lembrando um personagem dos livros infantis, infanto-juvenis, que era o Tistu, que era um menino do dedo verde, né? Que era um menino que tudo que ele plantava nascia. Você é assim? Olha, desde pequeno você planta e nasce mesmo? Provavelmente sim, desde criança eu nasci em sítio, eu sou filho de agricultores, né? E a minha avó, ela é descendente da Letônia, ela veio da cidade de Letônia, que é uma cidade lá daquelas 15 repúblicas soviéticas, né? Naquela época. E ela casou-se com meu avô, que também veio também da Suíça, né? E a casa deles sempre foram muito ajardinadas. Eu lembro muito que eles tinham muitas hortênsias, tinham muitas açucenas, que eram plantas que vieram trazidas da Europa, né? E eu sempre cresci no meio desses jardins. Então, por isso é que veio o gosto pelas plantas, pelo jardim desde criança. Desde pequenininho? Desde pequeno. A casa da minha mãe era uma casa num sítio, então ela tinha aqueles terreiros grandes, né, e hortas, pomares, além da agricultura em geral que meu pai cultivava no sítio. Então tinha aqueles caminhos que adentravam até a casa e nesses caminhos era onde nós fazíamos os jardins. A curiosidade é que naquela época a gente brincava porque não tinha-se muito recurso para a época, então nós fazíamos muito plantio em latas de margarina, em latas de leite condensado, entendeu? E era bonito, porque nas paredes daquelas casas lá na minha cidade eram todas, muito poucas de alvenaria, né? A maioria eram feitas de madeira, porque tinha-se muita madeira naquela época, né? Aí nas paredes das casas ficavam cheias dessas latas pregadas na parede, né? Com aqueles rótulos dos produtos, né? Isso, aqueles biscoitos, era muito legal. E daí plantava-se essas flores, né? 11 horas, por exemplo, eram bastante cultivadas, gerânios, né? E aí ficava aquela casa com os jardins, né? E daí veio o gosto cultura, né? pelas cultura, plantas. Né? Você está me falando isso, eu estou lembrando, até com saudade, com nostalgia. A casa da minha avó, quando eu chegava, tinha um jardim também. A única visão a única lembrança que eu tenho da casa, assim, era aquele jardim enorme e florido. E dá uma sensação, quando você lembra da casa da sua avó, você não tem assim uma sensação de uma coisa, uma saudade, né? Mas as pessoas usavam também muito as latas, porque eu acho que as pessoas não tinham muito dinheiro até para adquirir vaso, locais... Ia fazendo muda, né? Não existia muitos vasos, não existia, entendeu? Então as mudas também não tinha locais de compras de mudas, igual hoje tem floras, os garden centers, né? Floriculturas, mercados, né? Naquela época não, naquela época era mudinha ganho daqui, mudinha ganho de lá, e você ia se propagando. E tinha um negócio, entendeu? Que uma ia na casa da vizinha, na casa da outra e roubava. Isso, a mudinha, e trazia. E tinha que ter mão para plantar, né? Porque tem isso, né? Até hoje tem, né? Tem que ter mão boa para plantar. Com certeza. E, sério, até tem uma curiosidade aqui, até eu estava conversando ontem com a Mina. Você acredita que tem aquela história do olho gordo? Porque eu cresci, todo mundo falando, não, porque
tal pessoa veio na minha casa, ela é invejosa, secou a minha planta. Seca a pimenteira, né? A famosa seca a pimenteira, né? Eu falei, será que você acredita nisso, Célio? Eu acredito, porque tem muita gente, entendeu, que vai até a Flora e pergunta para mim sobre isso. E tem muitos relatos de pessoas, principalmente as plantas avenca, que são as mais susceptíveis no caso desse olho gordo aí. Então tem relatos... Mesmo, você está lembrando, é verdade, a avenca. E a samambaia também. Alguns tipos de samambaia também. também. Tinha samambaia na garagem, várias. E ela falava que quando uma determinada pessoa lá, a famosa seca pimenteira, a samambaia dela ficava doente. Mas a avenca sentia mais. Eu acho que ela é mais delicada, a avenca. Geralmente a avenca, geralmente a pimenta, alguns tipos de pimenta tem relato. As orquídeas também, alguns tipos de orquídea, quando elas estão muito bonitas, né? Eu sofri um olho gordo no mercado. Isso. Ai, orquídea. A minha orquídea. Sério, eu comprei uma orquídea no Carrefour, um preço bom, né? Que você sabe, eu adoro. Cheguei no caixa, a mulher falou assim, nossa, onde você pegou essa orquídea? Eu falei, peguei lá. E ela pegou uma senhora e falou assim, a sua tá mais bonita, mas eu tô levando essa. Não é que você come a orquídea? Sério, a minha orquídea dura tanto. Murchou, coitada. Tem relatos de pessoas, tem clientes, né, que já aconteceu com você? Já, quando eu tinha era apenas floricultura, ainda era lá na Caetano Ruggieri. Então, o que acontece? Tinha uma pessoa que às vezes ela entrava lá e às vezes acabava de chegar as flores e ele estava tudo arrumado, né, com os papéis, com os laços para venda. Ela chegava, ela começava a olhar. Gente, no outro dia as orquídeas estavam murchas. Eu comecei a parar de pegar orquídea. Verdade. Brincadeira, gente. Por conta dessa pessoa. Por conta dessa pessoa. E daí também, depois teve uma cliente também que comprou orquídea porque era assim, próximo do Natal. E ela queria colocar na casa dela porque ela ia dar uma festa, ia receber alguns amigos. E chegou uma pessoa, assim, ela dizendo, né? Chegou uma pessoa e olhou para a orquídea e falou, nossa, que linda. E no outro dia eu tive que ir à casa dela para ver uma outra planta que ela estava querendo. E a orquídea estava murcha, mas murcha mesmo, as flores. É incrível, as flores estavam todas murchas. Isso, quando a gente é muito jovem, a gente não acredita nessas coisas. Depois que a gente vai ganhando alguma experiência, passando por algumas, você passa a acreditar e é verdade. Eu já vi vários casos. Eu já estive em casa de pessoas, né, que eu estava fazendo jardim e assim a avenca, por exemplo, fui várias vezes, a avenca dela estava linda, ela bonita no vaso. Aí um dia eu fui, logo numa segunda-feira que a gente estava fazendo um jardim, ela falou assim, Célio, o que aconteceu com a minha avenca? E já fazia muitos anos que ela cuidava certo, estava no espaço adequado para a avenca, né? Aí eu falei, olha, é difícil. Ela falou assim, é que chegou uma mulher ontem, ela fez aquele jeito, uma mulher assim, sabe? E aí, o que acontece? Ela entrou, olhou, elogiou a beleza da minha avenca e hoje a avenca amanheceu assim. Ela falou assim, me disseram que é o olho gordo, né? Eu falei, olha, possivelmente possa ser. Só pode ser, né? Porque não tem outra explicação. Tem outro jeito, Célio, entendeu? Ele é super, assim, espiritualizado, alto astral. Eu conheço o Célio desde que ele tinha a floricultura lá na Caetano Ruggieri. Isso hoje mesmo. A flora dele é linda. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá conhecer. Onde fica? Aproveita e já isso, fala. Célio, fala o endereço pessoal. A minha flora, ela fica ali na Rua do César, na José Bruni, 551. Em frente ao Itu Novo Centro. Dá o telefone também, O telefone de lá é o DDD daqui de Itu, né, da 11, e o telefone lá é 4013 3830. É linda a flora, só pra terminar aquele assunto, ele é super esotérico, tem toda uma coisa de energia. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa que você acredita para proteger as plantas? Ai. E tem aquela história do vaso das sete ervas. Isso, comigo ninguém pode. Isso tudo. Eu tenho um vaso de comigo ninguém pode. É bom, sim, é bom. Se tratando das plantas, o que acontece? As plantas, elas também são seres vivos, né? Então, quer dizer, elas necessitam de todo um cuidado especial para elas poderem continuar ali bonitas, viçosas, crescendo, florirem, frutificarem e assim por diante.
As 7 ervas, ela tem uma controvérsia assim. Existe toda essa história por trás, né, que ela protege, tira a inveja, o mal olhado, traz prosperidade e assim por diante. Mas tem um probleminha que o pessoal compra as 7 ervas e coloca dentro de casa, coloca no escritório, por exemplo, e aí a primeira coisa que morre é a arruda. Aí todo mundo fala, nossa, tá carregado o ambiente, né? E na verdade, o que acontece? A arruda, ela morre não porque o ambiente esteja carregado. Há relatos que sim também, né? Mas nesse caso que eu estou falando especificamente, não. Porque a arruda é uma planta de pleno sol. Então, quando a pessoa coloca ela em um ambiente interno, não vai haver sol. E ela é a primeira que vai morrer, que ela, né, vai se sucumbir. Em seguida vem a pimenta, depois vem o alecrim. Então, eu recomendo para as pessoas que quando elas adquirirem um vaso de 7 ervas, elas coloquem em um ambiente que pelo menos pegue um sol de manhã ou um sol à tarde, para poder haver um equilíbrio entre essas espécies do vaso de 7 ervas. E que não vai achar que é voodoo, gente. Não. É porque cada planta aí das 7... tem uma necessidade de água, de luz, de sol, né? Com certeza. E aí uma mais fragilzinha, ela seca mais rápido, Nesse né? caso especificamente, eu estou falando aí da necessidade de cada planta, se ela requer mais sol, meia sombra, né? Ou assim por diante. Mas também existem as plantas sim que curam tanto aí o físico, o espiritual, porque já vem desde as nossas bisavós e assim por diante, entendeu? Então há relatos, a gente sabe das plantas que a gente chama elas aí plantas, né, curativas, e que as pessoas usam sim em banhos para poderem estar aí se Mas cita melhorando. algumas pra gente, quem sabe já chega em casa hoje já Sim, põe uma na banheira. Aí depende muito da pessoa, né? Mas as plantas em geral é bom sim você tomar banho com manjericão, né? Além de fazer umas limpezas. Eu também tenho. Entendeu? Pode ser tomado sim um banho de manjericão, pode tomar um banho com alecrim. O manjericão pra quê? Serve pra quê? O manjericão, se ele não fizer nada, só o cheiro dele já Já tá ótimo. Não, é bom. O cheiro dele é gostoso, né? Então não é só da cozinha, não. É gostoso também aí para um banho de ervas, entendeu? Manjericão mais pra... o manjericão é uma das plantas que também compõem as 7 ervas, entendeu? A gente diz assim porque contando daí na faixa de 9 ervas. Então você mantém 7, há uma escolha de plantas. O manjericão é uma delas que fazem partes aí. Os relatos também que ela traz prosperidade, tira também toda a energia negativa, o mal olhado, a inveja, né? Na verdade, ele faz uma limpeza. Eu acredito que ele tem, assim, os seus poderes, né? Toda planta tem um poder sobre a gente, né? Isso é normal. Bem como também a pessoa trabalha o psicológico dela, que vai haver uma cura, e isso ajuda bastante também. Aí tem manjericão, tem alecrim, né? Tem uma arruda, que o pessoal faz uso, aí tem o capim-guiné, assim como tem o hipericum, né, que a gente chama de cana d'água, também que o pessoal faz uso dessa planta, eucalipto, entendeu? Se eu for mencionar aqui, tem bastante. Uma curiosidade, eu lembro que já vi em alguns lugares, não sei se as pessoas me falavam errado, mas enfim, eu assimilei dessa forma. Tem aquela árvore da felicidade. Isso. E não sei, alguém já me falou que tem o macho e a fêmea. Isso mesmo, isso mesmo. Como é que você... Como é que surgiu isso primeiro e como é que você sabe qual é o macho e qual é a fêmea? Na verdade, as duas plantas são do mesmo gênero e espécie, né? E o que acontece? O macho, na tradição popular aí, ele tem a folha mais larga, né? E a fêmea tem a folha mais fina, mais rendilhada, entendeu? Mais delicada. Mais delicada. Eu acho que por isso que eles fazem dá esse sinônimo aí para a planta, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Eles falam que é para plantar junto, que traz felicidade. Eu acredito que embeleza o lugar e isso já traz uma certa felicidade por si só. E a pessoa acreditando também, aquilo serve como base para ela ficar melhor aí no seu dia a dia. Você vê que crença é tudo nessa vida, né? Com certeza, né? A gente vem disso. Graças a Deus que nós brasileiros, a gente vem de crendices populares, né? A gente vem de lendas, trabalhado isso em escola e nas rodas, né? Então isso é muito legal. Bom, eu quero sair um pouco
pouco desse campo esotérico aí e mais para a parte prática, né? Você já fez, assim, você faz projetos paisagísticos em condomínios, já participou até da Itu Decor, né? Perfeitamente. Eu queria que você falasse do trabalho realmente que você realiza hoje de paisagismo e da sua participação no Itu Decor. Eu participei por 2 vezes na Itu Decor, né? O ano passado e o ano retrasado. Esse ano não, até por conta que eu estava programando uma viagem, né? Para trazer mais aprendizado, mais técnica para fora do país. Acabou não dando certo a minha viagem, até por conta de sobrecarga de trabalho. E foi muito bom, eu acho que a Itu Decor me trouxe bastante experiência, me deu bastante retorno também dentro do meu trabalho. É gostoso trabalhar no meio dos profissionais que ali atuam, né, durante essa mostra. E acredito que para o ano que vem eu estarei participando novamente, pois já está em aberto novamente a Itu Decor para o ano que vem, 2013. A parte do paisagismo eu gosto porque, como no começo do início aqui, a gente já estava falando sobre jardins desde quando eu me conheço, né, por gente no sítio, na casa das minhas avós e tal. E isso veio, me formei em agricultura, depois, né, fui trabalhar na assistência técnica por vários anos, dando assistência técnica para agricultores aqui no sudoeste do estado de São Paulo. Depois eu acabei indo trabalhar também com laranja, né, na área de pesquisa de laranja na região de Araraquara, e aí passei também num concurso na prefeitura de Itu, acabei vindo aqui para Itu para trabalhar na prefeitura, onde eu acabei ministrando cursos de jardinagem, cursos de hortas orgânicas e assim por diante. Aí que começou a entrar para o paisagismo. Itu é uma cidade que tem bastante condomínios, né? Então eu acabei gostando e aí retornou tudo aquilo, fui buscar conhecimento e acabei entrando na área de paisagismo, que estou atuando até hoje, há 7 anos já. E como que você planeja aí o jardim de uma pessoa? Você leva em conta o gosto da pessoa, a casa, o ambiente, o tipo de planta? Quais são os critérios aí que você usa quando você vai planejar um jardim? Tudo isso que você falou. Tudo isso e muito mais. Na verdade, o que acontece? Eu vou até o local, primeiro a gente tem que pegar o gosto da pessoa, né? O que a pessoa gosta? Porque a gente vai elaborar o jardim, mas quem vai ficar com o jardim é ela, o jardim é dela. A gente só está ali colocando a ideia em prática e montando o jardim para o cliente, ali para a pessoa. Então eu procuro conversar com ela para descobrir primeiro o gosto, se ela gosta de flores, se ela gosta de cheiro, né, das plantas perfumadas, se ela gosta de pássaros, né, visitando o jardim dela, se ela gosta de barulhinho de água caindo. Aí em cima gosta de tudo isso. A gente vai montar um jardim tropical, um jardim bacana, vai sair aí. Então eu já tive cliente que falou: não, sério, eu só gosto de flores brancas e verde, não quero mais nada. Essa sou eu. Aí eu trabalhei em cima disso. A gente montou todo o jardim dela com flores diversas brancas para eu procuro, por exemplo, colocar flores que dão nas 4 estações, para ela poder ter flores o ano todo. Então a gente coloca espécies aí diversas que dão flores aí nas 4 estações do ano. E outra coisa também, depois se a pessoa leva-se também em consideração a arquitetura da casa, porque tem casa, por exemplo, que você vai partir para um jardim mais no estilo tropical, né, que é o estilo nosso aqui do Brasil, né, da nossa região. Tem outros que é estilo temperado, que são aqueles jardins da tipo Europa, né, da França, Itália. E também os jardins japoneses, né, se alguém descendente aí do Japão, então a gente também tem que trabalhar esse estilo de jardim aí, levando em consideração isso. E a arquitetura também é muito. Às vezes o arquiteto, ele planeja uma casa muito bonita, uma casa de linha reta, moderna. Você não vai encher de planta lá e vai tampar tudo à frente da arquitetura da casa. Então você tem que trabalhar isso em harmonia. Arquitetura e paisagismo têm que estar em harmonia. Célio, você falou aí sobre os jardins europeus, né, o jardim japonês, e os jardins europeus usavam muita simetria, né, o francês, o italiano, isso, né? Mesmo. A simetria hoje está em moda ou não? Caiu bastante. Hoje não tem muito, a gente não faz muitos jardins simétricos, é muito pouco. Vamos dizer aí que 10%. 90% dos jardins é mais tropical e não simétrico, entendeu? E é mais gostoso de fazer. Eu gosto muito também do jardim do estilo inglês.
Aquele que é meio amontoado, sabe? Ele começa igualzinho na minha casa. Então, esse é o jardim que eu gosto de fazer. Dizendo que é inglês. Isso. Ele é o que é? Ele é um gramado e daí não tem uma profundidade, e ali você coloca as plantas maiores para o fundo e vai diminuindo ela. Então, você tem níveis de alturas diferentes com determinadas espécies. Então, é um jardim que eu também gosto de fazer o estilo inglês. Falar em jardim, só posso comentar uma coisa, você está falando do jardim, é que o meu jardim não foi planejado. Foi sendo feito, né? E eu tô com um pé de goiaba bem no meio do jardim, você acredita? E agora no verão, as maritacas. As maritacas, elas começam elas vêm de manhã. Chega para comer as goiabas. Gente, mas elas dão um escândalo. Show, faz um show 6:30 da manhã, elas dão 7 horas da manhã, elas dão um escândalo. Mas é uma coisa escandalosa, Tem dia que eu acordo com elas, eu fico... Elas cedo, elas despertam, não precisa nem despertador. É o meu despertador, né? Hoje. No verão, agora que começa a esquentar um pouco o tempo, é o meu despertador. Eu queria perguntar para você o seguinte, as pessoas fazem jardim também buscando essa aproximação com pássaros. Eu conheço, por exemplo, gente que fez jardim para ter beija-flor. Isso. Quero um jardim só porque eu quero ter beija-flor aqui. Os beija-flores, as cambacicas, que é aquelas pequenininhas, né? E bem-te-vis, sabiás, também os sanhaços, eles são mais comuns. O pessoal quer mais, porque o canto é maravilhoso, os pássaros também são bonitos, né? Então, quando você fala em beija-flor, todo mundo, que lindo, né? As maritacas, elas são um pouco meio aí arredias, escandalosas, entendeu? Elas são muito escandalosas. Então, eu falo para a pessoa, vamos colocar algumas espécies. Vocês querem que atraia maritaca, por exemplo? Daí tem algumas palmeiras que dão os coquinhos, né? Que são as comidas da maritaca, assim como alguns tipos de árvore, né? Se as pessoas querem, a gente acaba na minha casa, meu marido não deixa cortar a árvore que está no meio do jardim, que é uma árvore, uma goiabeira que nasceu, ninguém plantou. Bastante tempo que está lá, né? Ela foi nascendo e ela está lá. E ele não deixa tirar porque ele fica esperando as maritacas. E elas vêm de manhã, depois elas vêm à tarde. Os horários delas mais para elas se alimentarem é de manhã e à tarde, entendeu? Aí elas fazem aquele barulhão todo que dá a impressão que você está dentro do zoológico. Verdade. Sério, falando nos animais, e por exemplo, eu tenho um cachorro, quem tem gato, isso também é uma preocupação na hora de fazer um jardim? Porque às vezes, que nem cachorro, né? Faz xixi, a Lisbela, minha cachorrinha, não é um jardim, é uma fita de grama aqui na frente da minha casa. Ela faz xixi no mesmo lugar. E fica uma rodinha aqui. Ela é uma lady, gente. Tudo bem, né, coitadinha? Olha o nome dela, Lisbela. Lisbela, bacana. E ela faz xixi no mesmo lugar e fica uma rodinha da grama queimada. Então eu falo, meu Deus, mas olha só. Tem cães que arrancam a planta. Ou então, que nem os machos, tem algumas casas que tem quebram buchinho. Vasos, Eles levantam a patinha para fazer xixi no buchinho, onde cai o xixi fica queimado. Então também tem que se pensar qual a planta que vai ter, né, Célio? Provavelmente sim, a gente tem que levar isso também em consideração, porque tem animais domésticos e isso você tem que ver, porque o buchinho é a planta que mais sente a presença do cachorro, entendeu? Porque o formato dele atrai, o cachorro vai. Se você tiver outras plantas todas em volta, ele vai evitando. O buchinho é o alvo principal dele. Então, se tem cachorro macho, esqueça buchinho no jardim. Agora, as fêmeas não, as fêmeas já são mais delicadinhas. Então, geralmente, o que prejudica ali na hora do xixi é onde ela faz no gramado. Aí começa a ficar aquelas manchinhas queimadas, entendeu? Mas aí a grama, ela se propaga, né? E aí vai corrigindo-se assim por diante. Agora, o cachorro não. O cachorro tem que levar em consideração. Outra coisa que eu falo muito com as pessoas é sobre hortas caseiras, entendeu? Se vai fazer uma horta e tem cachorro, a gente tem que fazer o fechamento, porque senão daí não tem condição de estar usando os produtos. O gato, o xixi do gato também tem o mesmo efeito do que no caso do cachorro? Não tem o mesmo efeito. O cachorro é muito, vamos dizer que é muito ácido, ele contém muita amônia ali na urina dele, então ele mata a planta, entendeu?
O gato não. A quantidade do gato é muito menor, ele faz um buraquinho geralmente, onde depois ele tampa, então o gato é mais higiênico, vamos dizer assim, não tem problema não. O maior problema que tem, às vezes, que eu tenho que levar em consideração no paisagismo, são quanto às plantas, às árvores ou às palmeiras, porque o gato ele tem mania de afiar as suas garras nas plantas. Por exemplo, você estava falando da goiabeira, né? Eu tenho problemas, por exemplo, de clientes que vêm reclamar porque ele tem goiabeira e o gato ele começa a afiar, então marca toda a casca da planta, rasga a casca da planta com as unhas, quando se tem vários gatos, né? E a casca da planta é por onde passa o sistema xilema-fluema, que é como se fossem as nossas veias, por onde circula a seiva da planta. Então, se começar a interromper com essas raspadas, com esses cortes que os gatos fazem com as unhas, a planta vai começar a ficar debilitada. Agora eu quero saber de uma coisa. Quando você quer matar uma árvore... Isso é crime. Isso é crime ambiental. É verdade que se você jogar água quente nela todo dia... Eu já ouvi isso, nunca comprovei, nunca soube de alguém que fez, mas eu já ouvi isso. Se você jogar água quente todo dia nela, no raiz, caule, na base do caule na base dela. Ali, mata. Eu vou voltar a falar de novo no sistema xilema e fluema, né? O sistema xilema e fluema, ele está na casca da planta, entendeu? E não no caule, na madeira, né? Ele está na casca. É por ali que circula a seiva. Ou seja, explicando tecnicamente, né? A raiz, ela está embaixo da terra, ela vai absorver a água e o nutriente. E o xilema, que, né, vai pegar isso lá na raiz e vai transportar lá para a parte aérea da planta. Ou seja, vai levar aquele nutriente, aquela água, lá na folha da planta. Lá na folha, com os raios solares, vai ocorrer o processo da fotossíntese. Aí sim, esse nutriente vai ser transformado em vitamina, tá? E aí novamente pelo sistema fluema ele vai descer e vai levar também até a raiz. Por quê? A raiz também necessita dessa vitamina para os seus desenvolvimentos. Então um leva, faz a vitamina lá e o outro traz. Quando você joga água quente, por exemplo, na base do caule, você vai estar condenando essa casca, você está obstruindo esse sistema xilema e fluema. Consequentemente, você vai levar a planta à morte. Volto a repetir, matar a árvore é crime ambiental, não pode, entendeu? Gente, matar a árvore é crime. Entendeu? Nós voltamos já já com o Célio Cottin. Adote um sorriso. A clínica SOS Sorriso oferece todas as especialidades para os seus dentes. Aqui os profissionais têm qualificação e experiência nas áreas de odontologia para crianças, tratamento de canal, prótese, reabilitação oral, correção dos dentes com aparelhos convencionais e estéticos. A sua saúde começa pela boca. Consulte um dos profissionais da clínica SOS Sorriso, localizado na rua Benjamin Constant, número 478, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 40 23 ou 11 40 13 49 61. Clínica SOS Sorriso. Mais de uma década de tradição em remédios e fórmulas manipuladas. Eu estou falando de Fórmula Ativa. Eu estou aqui com a Carol, que vai nos explicar um pouco mais desse universo. Carol, qual que é a diferença da Fórmula Ativa para as outras farmácias convencionais? Tudo bem, Mônica? A nossa farmácia, nós manipulamos o medicamento. Nós trabalhamos tanto como com fitoterápicos e homeopatia. Os fitoterápicos são tudo que é a parte de plantas, ervas, e as alopatias é o mesmo medicamento que você também consegue encontrar em drogarias, com a mesma qualidade, tá? Colocando isso bem, porque tem muita gente assim que acha que a farmácia de manipulação tem uma diferença da drogaria, mas é 100% a mesma qualidade, tá? A gente trabalha também com produtos de estética, cremes, temos cremes redutores, bases de esmaltes, tem muita coisa legal em farmácia de manipulação. De volta com Três Damas, hoje recebemos aqui o paisagista Célio Cottin. No primeiro bloco ele já falou um montão sobre
plantas e, inclusive, que matar árvore é crime, que foi o fecho do primeiro bloco. Mas agora nós voltamos com a seguinte pergunta. Célio, o que é preciso para tornar um jardim seguro? Por exemplo, que tipo de planta que é indicado, piso nos caminhos para não ficar escorregadio, para ficar adequado para todos os tipos de pessoas que vão transitar por ali. Como é que você planeja um jardim seguro? Então, aí a gente tem que estar fazendo uma avaliação do local, das pessoas que vão residir na casa, né? E esse jardim que vai ser feito em torno dessa casa. Se são pessoas idosas, se são, por exemplo, tem muitas crianças, né? Ainda no estágio de estar gatinhando, aprendendo a andar, isso tem que levar isso em consideração. O piso é uma coisa importante, porque tem que colocar piso antiderrapante. Se for alguns outros tipos de piso, existe alguns produtos no mercado que você passa para ele não criar aquele limbo, né? E aí não tornar-se escorregadio. Agora, as plantas, para dar mais segurança, eu levo bastante em consideração a parte mais com as crianças. Eu pergunto sempre para as pessoas se tem crianças, essas crianças têm mania de estar muito para o jardim, pegando coisa. Por quê? Existem as plantas tóxicas, né? E tem que tomar cuidado, porque existem plantas perigosas, né? Você tem plantas assim, comuns que são tóxicas? Comuns, bastante comuns, utilizadas. Eu vejo muito em jardins na cidade, plantas plantadas em calçada próximos à escola, por exemplo. Eu já vi plantas dentro de EMEI muito tóxica, por exemplo. Dá um exemplo. Olha, a primeira planta assim que a gente coloca é o Comigo Ninguém Pode. Ele é muito tóxico, muito perigoso se ingerido, tá? A segunda planta é a espirradeira, que tem um látex também branco, e ingerido ela também leva a óbito, se não for socorrido a tempo. Que são as duas mais... E aquela coroa de Cristo? Também. Todas... sai um leite, né? Isso. Também. Eu volto a lembrar as pessoas, às vezes, se elas, por exemplo, né, estão em um jardim, tem criança, por exemplo, tem plantas que dão frutos, né, frutíferas, desconhecidas das pessoas. Ou elas estão numa praça, num bosque, e às vezes tem alguma coisa, elas estão querendo experimentar, e elas não sabem se é comestível ou não. Eu sempre lembro da palavra cal. A pessoa tem que colocar isso, cal, né? Jamais pode estar colocando a planta na boca, que são as plantas, que são as... Ai, fugiu a primeira aí, que são as amargas, leitosas, e a primeira... Ai, deu uma fugida agora. Eu sempre guardo essa cal, né, para a pessoa tomar um certo cuidado, né? Eu não sei, mas quando eu era criança, minha mãe me ensinava. Tudo que saía aquele leitinho lá, você não põe na boca. Que são as leitosas, as amargas, entendeu? Essas você tem que tomar o cuidado de não estar fazendo uso delas, porque provavelmente elas têm substância que vai causar uma intoxicação. Eu lembro que também, não sei se... eu lembrei, desculpa, no bate-papo. Cabeludas, amargas e leitosas. Então lembra a palavra cal, entendeu? Se você não conhece, você vê uma planta dessa, fala assim, opa, a cabeluda, aquela que tem um monte de pelos assim no fruto, pelo lado de fora, não o kiwi, tá? Mas que tem uns pelos muito grandes, e você, na hora que você vai, você coloca assim na ponta do lábio, ela é amarga, tá? Não faça uso das cabeludas, das amargas, e se você cortar ela tiver leite, também não. São plantas provavelmente tóxicas. Olha, uma boa dica. Uma boa dica. Se você se perder no meio da floresta um dia e estiver passando fome, opa, a cal, não posso fazer o uso, entendeu? Às vezes o filho, né, a criança pequena vai e pega um frutinho e põe na boca e você fala, meu Deus, é tóxico, não é? É legal para as mães para as mães tá sabendo. Então, isso é uma dica, tá? Para vocês já terem. Então, às vezes, tem algumas plantas, sim, igual eu falei do kiwi, né, que ela tem um cabelinho ali, mas que é planta comestível. Mas isso é planta do dia a dia, todo mundo já conhece, entendeu? E a bromélia? Hoje ela está... Sacrificaram a coitada das bromélias. Por causa da dengue, né? Então, isso aí também não é controvérsia, tá? Na verdade, as bromélias, ela não é a grande vilã da dengue, e sim a falta de consciência do povo com as águas paradas nos recipientes. A bromélia não. O que acontece com a bromélia? A bromélia é uma planta tipicamente tropical da nossa fauna, da nossa flora, né, aqui da Mata Atlântica, desde o Amazonas até o sul
sul do país. E ela se dá nos galhos de árvores, em cima de pedras, né? E ela tem os canudos dela onde fica a água parada. Só que nesses canudos, a água estando parada, também cai desde pequenos insetos, folhas secas, poeira, e todo esse material depositado junto com a água vai criar uma substância que vai alimentar a bromélia. E isso vai ficar viscoso, vai ficar meio grosso. Então a dengue não se desenvolve nas bromélias. Porque a água não fica limpa. A água, ela está lá, ela está suja, ela está cheia de micro-organismos necessários para o desenvolvimento da bromélia. É essa água parada, com esses micro-organismos criados ali, é o que vai fazer a bromélia ficar viçosa, bonita, e vai desenvolver ela. Porque a raiz dela é só para segurar ela na árvore. Não é para ela tirar nutriente, entendeu? Então ela não é parasita. Ela não é parasita, entendeu? A bromélia, ela é uma planta que precisa da árvore, dos galhos das árvores como suporte. Então o que acontece? As pessoas às vezes acham que a bromélia é a grande vilã aí da história, aí vai com as mangueiras de água e joga dentro do cartucho. Na hora que ela faz isso, ela está tirando toda aquela microvida e está deixando sim a água limpa. Aí que vai desenvolver a dengue. Então, quando você tem a bromélia, deixa ela quietinha lá. Se cair água, ela vai cair apenas da chuva. Não coloque água, deixa ela lá. Deixa ela lá sozinha, quietinha. Não vai ter dengue. Eu já ouvi também falar pessoas que na época que crucificaram a bromélia, colocar cândida na coitada. Mataram tudo, jogaram pó de café. Teve alguns condomínios que furaram a bromélia, aí mataram todas as bromélias dos jardins. Eu continuo colocando bromélia nos meus projetos paisagísticos numa boa. E os clientes são sempre orientados por mim e não tem problema nenhum. Pode pegar uma bromélia que está lá, por exemplo, com toda essa matéria orgânica depositada nela, pode olhar lá dentro para você ver, vocês não vão achar um mosquito da dengue. Não tem. A menor possibilidade. É propaganda mal feita, né? Olha o que é propaganda mal feita. É que as pessoas às vezes não passam as informações corretamente aí para as pessoas, entendeu? Agora, eu queria saber o seguinte, e os anões de jardim? Os anões de jardim, eu também queria saber o que você está querendo, entendeu? Como é que é? Os anões, porque quando a gente era criança tinha muito Continua anão, sendo brega. Continua sendo, Bom, veja bem, assim, se tratando de paisagismo, né, aquela coisa clean, né, elegante, em harmonia, tudo, a gente acaba não colocando esses tipos de artifícios lá, como os anões, os bichinhos todos. Isso é colocado geralmente, porque não é regra, tá? Paisagismo não é regra. A gente faz e as pessoas é que vão curtir lá o jardim. Então, tem gente que tem criança e quer colocar os bichinhos para a criançada fique ali compartilhando com o jardim. Mas fala pra mim, o que é brega, então, em paisagismo? Fonte é brega? Não, não é. Fonte não é brega. Não existe coisa... Beck, né? Pergolados... Nada disso. Tudo isso faz parte, compõe o paisagismo, entendeu? Todas essas... Estátua de mármore. É brega? Estátua de mármore. Então, a estátua de mármore, você tem que fazer ela com que ela fique numa composição com o paisagismo, entendeu? Se você colocar aleatoriamente lá, por exemplo... Então, voltando nesse negócio de brega, por exemplo, cada um vê o luxo como quer. O Crodovil, por exemplo, no jardim dele, era um belo de um jardim em cima de uma serra do mar, por exemplo, e ele tinha um vaso sanitário no meio do jardim, num cantinho, vaso sanitário, estava lá, e era chique. Então, quer dizer, depende de como ele põe, de como você vê. Cultura, né? Você pega, por exemplo, na França, tinha um movimento há um tempo atrás aí, dos estudantes que roubavam os anões do jardim. Então, era uma coisa super natural. A França, os estudantes franceses, todos faziam isso. Eles pegavam o jardim de pegavam o anão de um jardim e punha em outro, e roubava e punha era uma coisa cultural na França, esse roubo de anões de jardim, né? É bacana, eu acho que ali, né, nessa época deles fazerem isso, era uma forma deles, sei lá, tripudiarem, fazerem alguma coisa nesse sentido, entendeu? Um jardim com anão,
faz aquela torce o nariz, né? Ficou aquela coisa, né? Em geral, quando tem crianças, a pessoa que faz o jardim é bonito. O jardim é um local gostoso, é um local contemplativo, entendeu? É onde eles querem estar ali, depois de chegar do trabalho, querem levar os filhos para o jardim, para pisar na grama, levar a criança para estar em contato com essa natureza. E aí, talvez, até para atrair mais a criança para esse espaço, eles acabam colocando esses bichinhos aí no jardim, entendeu? E fica bacana para atração da criança, mas não é regra, então as pessoas podem colocar à vontade. O que eu falo muito às vezes, porque o paisagismo, ele é natural. A gente trabalha com plantas naturais, com madeira, com elementos que vêm da natureza. Eu vejo, às vezes, algum jardim, algum condomínio muito bonito, por sinal, e tem lá uma escultura moderna no meio. Uma cor azul forte, ou uma cor vermelha forte. Então, quando você olha, ele não tem assim, vamos dizer, destoa aquilo. Então, eu acho que aí tem um pouco de cuidado na hora de estar colocando. Se você coloca uma escultura mais feita de pedra, por exemplo, uma coisa talhada de madeira, sabe, que venha, assim, eu acho que cai bem no paisagismo e não uma coisa meio que... Você falou aí em equilíbrio, falou também em contemplativo, existe Feng Shui no jardim? Sim, você usa isso? Quando a pessoa quer. Entendeu? Não é regra. Então, se a pessoa, eu queria aplicar, por exemplo, alguma coisa, principalmente empresas, né? Às vezes a pessoa me procura para fazer um paisagismo de uma empresa, de um escritório, e aí eu falo, eu uso isso. Eu já cheguei um dia a falar e a pessoa falou assim, sério, eu não acredito nisso. Ok, né? Dei uma dica, eu não sei qual a religiosidade do meu cliente, eu não pergunto, eu dou uma dica e ela também sutilmente fala para mim, olha, eu não acredito. Se ela é receptiva ou não, você Sim, exemplo, caminha. Às vezes a pessoa gosta. E isso também atrai muitos clientes para a empresa. Por exemplo, no Feng Shui a gente fala que colocar uma água em movimento, um chafariz, uma fonte, logo na entrada da área de trabalho, do lado esquerdo, atrai prosperidade, entendeu? Atrai dinheiro. Então, quer dizer que isso é importante. Então, às vezes eu coloco isso e as pessoas gostam. E dá resultado, elas ficam super contentes e assim por diante. Ou então as plantas, geralmente, que são espetadas, a gente não coloca, por exemplo, plantas que caem em ambiente de trabalho. Por exemplo, as samambaias, né? A gente não põe. Então a gente coloca as espetadas. Por quê? Para cima, sucesso, né? Vamos lá. Então muito legal isso. Então eu acabo colocando isso, mas geralmente mais para empresas, né? Quando eu vou estar fazendo jardim, eu falo, nossa, que legal, bambu moçô, né? Também muito importante dentro do Feng Shui. Aí tem as posições para as cores, né? Tem elas os levam números também, né? os números. Aí tem os guás, né? Então, se a pessoa quer, a gente aplica o guá na entrada, né? E aí cada guá ele tem ali o seu significado e a gente acaba colocando alguma coisa dos elementos que esses guás pedem. Você falou também sobre jardim japonês, né? Isso. Está muito na moda as cidades, né? Fazerem, né? Terem uma praça com jardim japonês. Qual é a linha do jardim japonês? O que caracteriza um jardim japonês? O jardim japonês, ele é um jardim mais árido, entendeu? Ele é um jardim voltado mais para a parte zen. Então ele tem muito pouco elemento, ele é mais verde, pedras e água em movimento. Então você não vai fazer um jardim com elementos, palmeiras, por exemplo, não. Então ele é mais pedra. É um ambiente onde o japonês, o descendente, né, dos japoneses aqui no Brasil, eles querem ir para meditar. Então você é muito pedrisco, às vezes uma pedra ali no meio, ele tem todo um significativo, tem toda é bem significativo cada elemento que você põe. Então isso também você tem que captar junto com ele, né, ali na conversa, para ver o que ele quer que você consiga. E é comum você fazer jardim japonês em não residência? É muito comum, não. É mais raro, entendeu? Geralmente 90% dos jardins que me procuram para fazer é o jardim tropical. Eu já fiz alguma coisa assim de jardim japonês, já planejei alguma coisa, mas é muito pouco, né? Não sei se também aqui na região nós temos menos japoneses, menos descendentes de japoneses, mas é menos. E todo jardim japonês que eu observo também tem uma pontinha, né? Isso. Tem uma... Necessita-se dessa ponte, porque
pela travessia, isso é importante, muito importante. Tem água em movimento. E a água em movimento por baixo, isso é muito importante para ser colocado no jardim japonês. E a pedra da medição, então, da meditação. Se você coloca pedrisco, existe uma pedra no meio, ali é onde eles não vão sentar naquela pedra, mas sim de frente, e ali eles vão meditar e levar lá os pensamentos deles, dentro da espiritualidade deles, entendeu? Bom, você sabe que, ao contrário das pessoas como você, que tudo que plantam cresce, tem as pessoas que têm o dedo podre, que não planta e não cresce nada. Não cresce nada. Às vezes eu vejo pessoas falando nesse sentido, tudo que eu planto não cresce, eu não tenho a mão boa para plantar. Eu falo, tudo isso não tem significativo nenhum. Tá? Então é isso que eu quero que você fale. Quais as dicas que você dá para quem não consegue fazer crescer uma mudinha? Na verdade, primeira, você tem que gostar. Se você vai colocar uma planta na terra, ou se você vai plantar, se adquirir uma muda, você tem que gostar. As pessoas falam, sério, a gente pode conversar com as plantas? Pode e deve. Só não deixa os vizinhos ouvirem. Tá, mas aí no resto vocês podem fazer sim. O que é esse conversar com a planta? Tem bastante gente que fala, eu converso, sério. Eu falei, fique à vontade, pode conversar. O que é? Isso é o cuidado com a planta. Tem gente que chega, vai lá, tira o pó dela, molha a folha, tira uma folhinha seca, coloca uma água na planta ali e ela está conversando com a planta, seja ali na parte só da meditação, ali no pensamento, ou seja no verbal mesmo. Está ali trocando um papinho com a planta. Isso é legal. Então, quer dizer, é o trato que você tem com ela. Como eu volto a dizer, a planta também é um ser vivo. Se ela é um ser vivo, nós também somos, então por que não pode haver essa troca ali de energia naquele exato momento? Entendeu? Isso funciona muito. Funciona muito mais para a cabeça da gente do que com certeza, entendeu? Não deixar faltar água também, né? Ajuda. Tem gente que não tem tempo de molhar plantas, por exemplo, e eu coloco espécies que nem reserva de água nela. Então pode viajar um mês que as plantas estão lá. Querem saber de algumas espécies? Isso, dá uma dica. Umas resistentes, assim, que... Isso. Geralmente, as pessoas que têm apartamentos, então elas costumam viajar bastante, fica bastante dias fora e não tem como estar molhando as plantas, né? Então eu coloco aquelas que têm reserva na planta, como as patas de elefante, por exemplo, a zamioculca, né? E as lanças de São Jorge, que são aquelas cilíndricas, né? Não a espada, que é achatada, as lanças, né? Essas têm reserva, então você pode estar colocando e deixe lá à vontade. Se você viajar, ficar 15, 20 dias fora, quando você voltar, elas estão lá, linda, maravilhosa, entendeu? A cada 15 dias, por isso que eu tenho elas. Porque é muito bom, ela odeia água. Se você molhar demais, ela morre. Encharca, porque tem algumas espécies que não gostam muito de água, assim, de excesso de água. Então você tem que conhecer a peculiaridade de cada planta. Aí você consegue tê-la bonita lá. Eu gosto muito de violeta, mas eu já tentei em vários cantos da minha casa, mas só tem um canto que ela vai, que é uma janela que colocou ali, posso encher de vasinhos que todos vão. Agora, as outras janelas, elas não vão. Perfeito. Com os mesmos cuidados. Eu acho que a intensidade do sol, da luz... Violeta não gosta de sol, de espécie alguma não pode pegar sol nela. A violeta eu costumo dizer para as pessoas colocarem a mão no espaço sem que o sol incida diretamente na mão dela e que ocasione um reflexo na parede. A claridade vai ocasionar um reflexo na hora que você colocou a tua mão. Se ocasionar essa sombra, né, ali naquele espaço, esse é o espaço ideal para a violeta. Para violeta. Entendeu? Então as outras janelas minhas acho que tem muita iluminação. Isso. Você tá falando. A iluminação é importante para ela. Muito sol, Não pode pegar sol na violeta. Ela não é planta de sol. E também não é planta de local com luz artificial, por exemplo. Entendeu? Ela tem que ter luz natural. Isso. Ô Célio, e o pessoal usa muito hormônio para ela florir bastante. Você aconselha a fazer isso? Até que nem a gente às vezes planta lá, que nem eu tenho minhas plantas. Um tempo atrás eu andei replantando, porque às vezes a coitadinha fica lá anos e anos no mesmo vaso, você não troca a terra, nada. Dá uma dica pra gente, o que fazer com esses vasos que a gente tem que revitalizar? A violeta, ela assim, na estufa onde ela é produzida, ela é colocada, vamos dizer que assim, numa mesa enorme, onde ela, como se fosse uma forma de assar bolo de alumínio, com as bordas menores, uma forma de pizza, igualzinho uma forma de pizza, só que
comprida. E os vasinhos da violeta, ela tem uns buracos no fundo e umas cavidades nas laterais, entendeu? Aí é colocado o substrato e colocado as mudinhas ali. E do lado existem uns bicos por onde é injetado nessa forma a água com os nutrientes. Então, ao invés, todo mundo imagina que é molhado por cima, e não é, por baixo. Então, essas cavidades vai sugar esse líquido com os nutrientes, então o substrato apenas que vai ficar molhado, úmido, e aí sim ela começa a absorver esse nutriente e sai aquele espetáculo de violeta que a gente compra aí nas floriculturas, né? Aí quando você leva para casa, o que você faz? Você vai despejar água em cima. Você não pode molhar as folhas da violeta. Então, eu aconselho que coloque um pratinho, um recipiente embaixo, você coloque a água no pratinho, mas não para ensopar por conta da dengue, hein? Mas é assim, para ela absorver, sempre um pouquinho de água, ela vai absorver pelo fundo do vasinho. Aí não tem o perigo de você apodrecer a folha. Veja bem, flores contêm pólen, aquele negocinho amarelo que tem lá no meio. Quando você tem flores bonitas, você não deve regar a flor, porque molha o pólen vai criar uma bactéria e vai apodrecer a flor. Se a flor é para durar 30 dias, se você molhar não dura 2, 3 dias, você perde. Então, sempre, ou então ergue as folhinhas e molha o substrato. E a violeta também, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando com aquelas folhas primeiras, mais maiores e compridas, e aquilo acaba retirando um pouco dos nutrientes da parte superior dela. Então eu acho... Suga a energia dela. Então eu recomendo que tire essas folhas mais velhas para deixar as mais novas ali mais alimentadas, e aí mais flores vão vir. Então não surge nada dessas coisas de hormônio, né, que o pessoal fala. Não, um adubinho é bom pôr. Eu recomendo o adubo 414-8, que é o NPK. Para violeta, aqueles bolinhas que você compra no mercado que tem a formulação NPK 414-8. É esse 14 que é o fósforo, que é o responsável pela floração e frutificação das plantas. Então eu recomendo que você pegue com os 2 dedinhos aqui, ó. Você coloca o adubo no pratinho, o que vier aqui, ó, na ponta do dedo, você molha o substrato da violeta e despeja. Eu recomendo 4 vezes no ano. Pode ser fevereiro, maio, agosto e novembro. Legal. Muito bom. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pragas que podem atingir os jardins e podem acabar com eles, né? Lesma, formiga, não sei qual outras pragas aí que você está acostumado a lidar e que a dona do jardim tem que estar atenta, né? Isso. Então, algumas dicas eu dou e pode ser feito. Outras, às vezes, surgimento de pragas ou doenças, precisa realmente estar levando até um profissional da área para que ele verifique, né, qual é a praga e qual a doença, e aí sim ele colocar um produto à disposição para a pessoa estar fazendo o controle. Algumas coisas dá para controlar assim na casa mesmo, com os produtos caseiros lá, que não tem problema de intoxicação com animais, com crianças. Por exemplo, a lesma, que são aqueles caramujinhos, né, que acontece muito a presença deles em jardim ou em pequenas hortas. Esse, não adianta querer aplicar veneno, que não vai funcionar, porque ele tem aquela carapaça que protege ele. Então tem que ser feita a catação manual. Vamos fazer. Que delícia! Entendeu? Na verdade, o que vocês podem fazer? Agora vem a parte mais interessante disso, do que eu falo para todo mundo. No final da tarde, antes de escurecer, você pega um saco de estopa, né? Ou então um saco daqueles de algodão que vem com farinha de trigo, por exemplo, né? Aí você põe na horta ou nos jardins e rega por cima com cerveja. Lesma gosta de uma cervejinha. Você fez aqui, não? Gostam de uma cervejinha. Aí você rega por cima e vai ficar bem úmido aquele pano, né? Aí à noite elas vão entrar todas debaixo do pano para poder ficar ali no coquetel da cerveja. Aí vocês no outro dia, bem cedinho, erguem o pano, estão todas lá debaixo. Aí você pega todas de uma Aí vez. põe uma luvinha, uma armadilha. Põe uma luvinha de plástico lá e tá tudo e retira. As bobinhas vão todas lá? Vão, porque elas vão deixar de comer lá as folhas das verduras ou dos canteiros de flores, né? E vão atrás da cerveja. Se alguém, porventura, não tiver cerveja ou não for adepto de ter uma cervejinha lá, então pode ser colocado leite. Olha que interessante, né?
Muito legal. Muito então, legal. e aí outras Pulgão. pragas, pulgões, por exemplo, né? Aí existem alguns produtos caseiros, como a calda de fumo, a calda de pimenta, sabe aquela pimenta vermelha, dedo de moça? Aquilo lá é muito bom para você combater alguns tipos de pragas em jardins, em frutíferas. Sabe o pêssego, que é aquele que dá aqueles bichos dentro? Tem o pêssego, tem a goiaba, nossa, tá cheio de bicho lá dentro, né? Você fala coró e assim por diante. Aquilo lá é uma praga chamada mosca da fruta. Ela ataca quase todos os tipos de fruta. O seu combate também é feito com armadilha. É bem simples. O que você pode estar fazendo? Armadilha, né? Corta uma garrafa PET e você vai colocar um pouco de melaço, tá? Ali dentro, com um pouquinho de veneno. Aí você vai ter que comprar um veneno aí no mercado, receituado por um agrônomo, né? Aí elas vão, né, por conta do melaço, vão entrar e ali vão ficar e vai acabar morrendo. Outra arma legal é você puxar no meio do pomar um bico de luz, sabe aquelas lâmpadas incandescentes, que são as amareladas? Você coloca um bico de luz e embaixo você coloca uma travessa com óleo queimado, óleo de motor de carro queimado. Aí à noite você acende a lâmpada, vai refletir a lâmpada no óleo queimado e elas vão mergulhar, porque elas vão na lâmpada. Aí elas vão mergulhar achando que tem mais uma lâmpada ali embaixo e elas vão entrar dentro do óleo queimado e ali... Bem feito. E ali você vai eliminando também essas pragas aí dos pomares, né? Geralmente mais dos pomares, né? E a pimenta também, você pode fazer aí uma mistura de pimenta, né? Batida no liquidificador, né? E aí você pode aplicar nos frutinhos da goiaba ou no pêssego, logo que eles saem da florada, que eles ficarem no tamanho, por exemplo, de um grão de feijão, você já começa a fazer a aplicação. Pelo menos a cada 25 dias você faz a aplicação. Na laranja também? Na laranja também. Por quê? Porque eu já comprei no mercado laranja que você percebe a picadinha da agulha, de alguma coisa dos que bichinhos isso. ali. Aí uma vez eu parei pra pensar, falei, mas por que toda laranja que eu compro tem essa marquinha, né? Então agora você tá falando, agora eu tô entendendo a razão. Então a laranja também... Tem a mosca da fruta também. Então, mas aí eles aplicam isso? Isso. Não, na laranja, comercialmente, não. Eles usam agrotóxico mesmo. Eu estou falando dos defensivos caseiros para você aplicar no seu pomar. Mas aí eles injetam esse que você está falando? Injeta direto no fruto? Não, no comercial, não. Eles aplicam com grandes pulverizadores, movido por tratores. Aí tem produtos químicos mesmo, que são tóxicos. Mas olha, eu já comprei laranja que tem essa marquinha. Parece que injetou alguma coisa. É um bichinho que entrou lá dentro. É o bichinho. Isso, ele ficou a marquinha dele ali. A mosca da fruta, ela tem um hábito noturno. É uma mosquinha, uma vespinha. E à noite ela vai e começa a colocar os ovos na frutinha quando ela é bem nova. E aí o que acontece? O ovo está ali grudadinho. Então a hora que for, ele vai virar aquela pupazinha, aquela larvinha, e aí ela vai começar a entrar no fruto. Se você aplica a pimenta vai matar o ovo. Ou o bichinho quando estiver eclodindo. Então ela não vai conseguir entrar dentro do fruto. Então você aplicando, você vai ter sempre frutos saudáveis, sem agrotóxico e sem a presença da mosca da fruta. Muito legal, né? Outra coisa importante para né? quem tem pomar, por exemplo, não deve nunca deixar aqueles frutos que amadurecem e caem no chão. Porque a mosca, ela tem um ciclo. Aquele corozinho está dentro do fruto. A hora que ele cai no chão, aquele corozinho ele vai descendo, ele entra na terra, no solo ali. E ali novamente ele vira mosca. E sai novamente fazendo todo o processo ali, né, todo o processo dela. Então o que acontece? Quando cai frutos maduros no chão, retire e enterre a uma profundidade a mais de 50 centímetros, né? Ou então coloque no lixo ali para ir para os aterros sanitários. Não pode ficar ali. Não pode ficar ali, entendeu? De queimar não, porque hoje a gente não está utilizando mais queimadas, entendeu? Então é enterrar mesmo. Faz um buraco lá, deposita lá dentro, enterra, que daí as moscas não vão conseguir subir aí mais de 50 centímetros, né? E daí vai interromper esse ciclo delas. Muito bom. Chegamos ao final. Malu, Priscila, mais alguma pergunta? Um monte, mas já que não dá tempo. Então nós vamos agradecer ao Célio. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que tantas agradeço. Informações que você deu aqui que, para quem não costuma plantar nada e não, né? Foi ótimo, Célio. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao convite, né? E estou à disposição. Sempre que precisarem, pode estar chamando que eu estou aqui. Sucesso lá para você na sua flora e nos futuros projetos aí. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço e sucesso para vocês aí com o programa, que eu tive agora a honra de estar conhecendo, né? E fico muito feliz. Obrigada, Célio. Obrigada, Malu. Obrigada, Priscila, pela companhia. E obrigada a você que nos prestigiou aqui pela TV Convenção. Beijo e até semana que vem.